Olá, esse nosso videozinho de hoje, que eu vou chamar de um conto pitoresco, é um fato real da vida desse italiano, Leonardo da Vinci, e em especial para as minhas amigas lá de pintura, da Casa da Cultura. Por que que eu resolvi homenagear minhas amigas? Porque a gente percebe que ali no plano espiritual, enquanto a gente está trabalhando, conversando, dialogando, rindo de uma forma muito amistosa, existe também uma quantidade de espíritos, né, ligados à arte, que precisam também dessa nossa parceria, né, para continuarem se estabelecendo no mundo dos espíritos. Eles estão ali aprendendo conosco, respirando conosco o mesmo desejo de aperfeiçoamento. Leonardo da Vinci, ele nasceu no ano de 1452. Interessante a gente observar que nesse ano aí não existia o conceito de mundo na América, né? Foi exatamente nesse período que se iniciaram as grandes navegações, na figura de Cristóvão Colombo, que veio para as Américas. Então, o que que acontece? Até esse momento aí, acreditava-se que o único lugar povoado na Terra era a Europa, e sequer eles tinham no mapa, né, o esboço das Américas. Eles foi uma surpresa muito grande. Então, esse período foi um período muito de muita ebulição para o planeta Terra, né? Acrescentando aí as Américas, acrescentando toda essa informação que Leonardo da Vinci vai trazer. Essa é a pedra angular, né, em Anchiano, onde ele nasceu. E, como eu disse, ele era um filho bastardo, que foi criado com o pai. A mãe era muito jovem, que só recentemente conseguiram descobrir o nome dessa mãe, que ela também permaneceu anônima. E aí nós temos uma visão panorâmica da cidade de Vinci, né? Daí porque Leonardo da Vinci, a prática comum era colocar o nome da pessoa seguido da onde ele veio. Então, Leonardo da Vinci, Leonardo da cidade de Vinci. Ele fez um trabalho belíssimo em anatomia, desenhos, né? Esse nós temos aí o homem vitruviano, onde ele fala que o homem é a medida de todas as coisas. Importante a gente lembrar que nesse período não tinha máquina fotográfica, então todo conhecimento que a gente tem do passado, ele vem de desenhos de artistas, né? Daí a importância de se fazer um trabalho bem feito, né? Dele querer retratar o máximo possível a realidade no trabalho dele. Aí ele fez um estudo da gravidez, lembrando que nesse período de Idade Média era proibido, a igreja proibiu a abertura de corpos, né, de secar cadáveres, o que dificultou bastante o avanço da medicina e o avanço do conhecimento do nosso corpo. Mas Leonardo da Vinci, ele vem quebrar tudo isso, mas ele não foi só bom no estudo da anatomia, né? Ele foi também um arquiteto e trouxe para a pintura essa noção de perspectiva. Nesse traço pontilhado da imagem, para a gente entender como que ele é feito, né? O trabalho de perspectiva. No primeiro plano, que seria onde está situado o observador, normalmente os objetos eles ocupam um espaço maior, e à medida que se distanciam, eles vão tornando-se menores. Por quê? Para dar para a gente que está observando essa noção de profundidade, de que a paisagem ela tem o espaço, né, dimensional, porque até esse período isso aí era novidade na arte, era tudo figura plana, não tinha essa noção de profundidade. Hoje a gente já tem praticamente em 3D, né, holograma, mas a gente tem que lembrar que tudo isso que ele fez é sem auxílio de máquina nenhuma, só da inteligência mesmo. Aqui é um mapa da cidade de Imola, onde a gente teve aí o acidente em Tamburello, que ocasionou o desencarne do nosso Ayrton Senna. Esse aqui é um planador. Veja bem, olha só, ele construiu um planador, que hoje a gente poderia dizer que é o primogênito da asa delta, né? A genialidade, ele inventou também a bicicleta e muitas outras coisas. Eu vou chamar a atenção para um pequeno detalhe, que nesse momento, como eu já falei, a gente não tinha máquina fotográfica. Então, uma das frases marcantes, né, para nós que gostamos da pintura, é que todo bom pintor tem que ser bom observador. Essa frase, esse conhecimento foi o Leonardo da Vinci que trouxe. E as pinturas, tudo que ele e os demais pintores renascentistas fizeram é observando o modelo vivo. Não tinha foto, hoje a gente vê, né, igual a gente faz lá nas nossas aulas, a gente pega um modelo no papel e vai tentando reproduzir, copiar, observando bem as cores, como diz a nossa mestre Luzia, né?
E aí o que ele fazia era observar o real para reproduzir na tela. E o conto pitoresco ele aconteceu quando o mestre estava fazendo essa última ceia, né? Onde Jesus janta pela última vez com seus apóstolos. Essas imagens são reais, né? São os trabalhos dele. Percebe a delicadeza, inclusive até a profundidade que ele coloca, que ele traz para o semblante humano, né? Toda essa noção de perspectiva. Antes a gente ressalta que essa realeza na imagem não havia, era tudo muito plano. E então ele deixou toda essa contribuição. Quando ele foi fazer a Santa Ceia, diz que ele estava passeando aí pelos mosteiros, né, lá da Toscana, quando ele ouviu, andando entre uma alameda e outra, ele ouviu um jovem cantando. O jovem estava no mosteiro, né, estudando para ser um ministro de Deus, e ele se encantou com a doçura do olhar desse jovem, ele se encantou com a serenidade. Ele julgou ter encontrado na figura desse jovem a fisionomia ideal para o retrato de Jesus. Então ele levou o jovem para o ateliê, convidou, ofereceu algumas moedas em trocas, né, pelo trabalho de emprestar a sua imagem, e lá foi o jovem. Surge mais ou menos, né, a gente percebe aí algumas tentativas do mestre em fazer a figura de Jesus, e deixou. Aí quando ele estava passeando também pelo cais do rio Arno, ele viu um pescador, e naquele pescador ele entendeu que ele encontrou toda a expressão que ele precisava para poder fazer o apóstolo Pedro. E a última ceia ia tomando corpo. A parte mais difícil para ele foi na hora de tentar encontrar um modelo que servisse para a fisionomia de Judas, que traiu Jesus, né, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Aí ele andando pelo cais, ele encontrou um andarilho, uma figura assim bastante desalinhada, né, barbudo, muito mal vestido, tinha um olhar um pouco assustador, tinha feições horríveis e degradantes, mas o que chamou a atenção do Leonardo da Vinci é que parecia que aquele rosto ele não conseguia encontrar a dignidade humana. Então ele disse: encontrei. E convidou esse andarilho, o andarilho concordou em servir de modelo, e lá foram os dois novamente para o ateliê. E aí vai saindo, né, o esboço da maldade humana que compôs a figura de Judas. A gente vai ver num recorte da Santa Ceia, né, da última ceia, que Judas está ao lado de Pedro na composição da mesa, e um recorte mais aproximado a gente percebe que Judas traz na mão o saquinho de moedas ao lado do leite e do sal. Então, quando estava lá já quase terminando, esse andarilho, esse transeunte cai aos prantos, chora muito, muito. Leonardo da Vinci interrompe o trabalho e pergunta o que acontece, por que ele estava naquele estado. E aí, com muito choro e dificuldade, ele começou a explicar qual era o sofrimento dele, que o sofrimento que ele estava naquele momento tinha muito a ver com as transformações que a vida trouxe. Ele disse para o pintor: o senhor não está me reconhecendo, mas há um tempo atrás era eu mesmo sentei aqui para te servir de inspiração para compor o Mestre Jesus. Mas as moedas que o senhor me ofereceu, eu senti toda a tentação da vida, caí no mundo, abandonei meus votos e tornei-me até cafetão. E aí ele vai contar toda a trajetória dele, né, de boêmio, de vida noturna, e aos poucos Leonardo consegue terminar a tela, e a história não dá muito registro do que foi feito desse modelo, né, que antes era suave, sereno, meiguice, a ponto de espelhar Jesus, até com a transformação dele de cair. E o que a gente tira então dessa história verídica? Que o bem e o mal, eles existem dentro da gente. Essa é uma luta nossa no nosso processo de aperfeiçoamento, né? E que às vezes através do exercício, da observação, naqueles momentos que a gente está lá na aula tentando levar o pincel com sutileza, com a máxima sensibilidade que a gente puder ter, né? Até nas brincadeiras, quando uma colega coloca um tom mais
forte do que o outro, mas nós estamos lá é para isso mesmo, para desenvolver a nossa sensibilidade, mas que seja uma sensibilidade para o bem, né? Porque, como disse o Chico, numa frase muito de acordo com esse nosso conto, o único mal que a gente precisa temer é o mal que existe dentro de nós. Porque o mal dos outros, se a gente sofrer algum mal que alguém nos praticou, a gente não está adquirindo nenhum tipo de karma. O mal, o problema está no outro. A gente pode sim, tem sim é que perdoar, mas quando a gente pratica o mal, aí sim a gente tem que ter muito medo, né? Como é o caso do modelo dessa história. E no finalzinho, quase, né, a gente traz aí a frase do verdadeiro espírita, que está lá no capítulo 17º do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. E aí a gente busca muito, né, na vida, e aí coincidentemente com tudo isso, a gente vai ter uma frase de Leonardo da Vinci, que ele deixou várias, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Bom, ele que conheceu tanto, né, chegar a esse ponto, vamos tentar seguir que a gente está no caminho. E a arte é isso mesmo, é um processo de autodescoberta, é um processo de burilamento da sensibilidade, e à medida que a gente for assim desenvolvendo essa nossa capacidade de percepção através da observação do mundo, a gente vai melhorar assim, inclusive a qualidade daquilo que a gente está produzindo. Se você gostou desse continho pitoresco, você compartilha, ajuda a gente a espalhar um pouco mais de informação. E eu agradeço por você ter escutado a nossa história até o momento. Namastê.